Fala galera, chega pra cá, vamos para mais uma aula do nosso módulo Ecologia, do nosso projeto Eu Não Erro Mais. Hoje eu vou falar sobre desequilíbrios ambientais. Existem vários desequilíbrios ambientais, meu povo. Você pensa no ar, você pensa na água, você pensa no solo com resíduos de agrotóxico, por exemplo, com restos de mineração, substâncias radioativas no mar, no próprio solo, partículas em suspensão. O que mais existem são poluentes, são substâncias ou mesmo ações que vão causar desequilíbrios no meio ambiente. Mas como o nosso curso aqui é conciso e vai direto ao ponto por meio do TRI, eu trouxe para vocês hoje dois tipos de poluições e desequilíbrios que geralmente acometem a água. Um é na água mesmo, a eutrofização, e o segundo é a magnificação trófica. Não preciso nem falar, vocês já estão enjoados de escutar que a gente diz que na plataforma você assiste a aula e ao lado do link para assistir a aula está também uma lista de exercícios junto ao material teórico. Beleza? Meu povo, eu sou o professor Charles, professor de Biologia do canal Escola Online. Mudei para um ambiente sombrio, escuro, porque embora as tirinhas sejam engraçadas, não tem nada de graça nisso quando a gente pensa nas reais situações que tudo isso desencadeia. Quando a gente pensa, por exemplo, que a Constituição Federal garante que a gente deva proteger o meio ambiente para gerações futuras, e a gente não faz. Olha o que o peixe fala. Que isso, acupuntura? Ao outro. Não, lixo hospitalar jogado no rio. Lixo hospitalar que deveria ter um destino adequado. Uma empresa deveria coletá-la, levar à incineração, a destinação totalmente correta. Mas a gente sabe que muitas vezes o descarte é ilegal. Muitas vezes porque a verba para essa empresa ser contratada foi extraviada de alguma forma. Pois é. Ou situações como essa, que infelizmente continuam a acontecer. Derramamento de petróleo. Que isso? Bronzeamento artificial? Não, vazamento de óleo. Uma situação que não muito tempo atrás o Brasil viveu, anos de 2001, por exemplo, teve um derramamento de petróleo horroroso, que a Baía de Guanabara ficou totalmente tomada, grande parte dela tomada por petróleo. Muito sério, pessoal. Ou mesmo isso aí, que muitas vezes você vive e não se dá conta que a grande cidade, ou mesmo a cidade onde você vive, esse caos que nós temos no trânsito, com as pessoas gritando, ou mesmo aquela informação visual inadequada, te leva a uma situação de estresse prolongado, que passa a ser horrível para o seu organismo. Portanto, meus amigos, agora que você está dentro do que eu queria, você está imerso, eu posso, junto com você, ver o que é um desequilíbrio ambiental. Então tá lá, qualquer alteração desfavorável no ambiente, provocada por substâncias químicas ou agentes físicos capazes de prejudicar os organismos que nele vivem. Então nós temos várias formas de causar isso aí. Agora, dá uma olhada. Para que serve essa garrafa PET na água, Charles? Não sei, talvez o peixe possa morrer afogado, ele vai segurar na garrafa PET? Não, né? Olha esse outro. Olha a quantidade de gases poluentes que estão sendo emitidos ali. Ah, mas ali, Charles, tem os filtros, mas está emitindo. Está emitindo. Então, com toda certeza, isso aqui está causando um desequilíbrio ambiental. Concorda comigo, né? Eu sei que você concorda. Gente, a poluição da água é o que eu trouxe para vocês hoje com maior ênfase. Então vejam só, qualquer alteração que torne o ecossistema aquático impróprio ou desfavorável aos organismos que nele vivem. Então eu tenho várias delas, várias formas. Detergente, eu não me esqueço de uma cena que geralmente passa na TV, do rio Tietê, quando chega, ele passa dentro da grande São Paulo, depois ele vai para o interior. E dentro de uma cidade onde as águas são mais turbulentas, o despejo de detergente que acontece antes dessa cidade faz com que dentro dessa cidade dê uma espuma absurda que invade a cidade. Minha mente é horrorosa para lembrar nomes de pessoas e lugares, mas isso eu acredito que vocês também já viram. O detergente, mesmo que sendo biodegradável, causa impacto. Petróleo, eu já te mostrei. Plástico, gente, eu tive nessa cidade onde é a capital brasileira do mergulho, na região dos lagos, que eu acabei de esquecer agora no momento de gravar a aula, e aí um morador, e eu coletando lixo na praia,
E o que é uma ação que todos nós deveríamos fazer? Se a gente tem tempo, eu estava com tempo, estou coletando lixo, o morador veio, se aproximou e falou comigo, ó, aqui, rapaz, de vez em quando aparecem tartarugas mortas. Ou seja, é algo que você vê na mídia, mas que acontece aqui, na nossa casa. Aqui, ó, Cabo Frio, do lado de Cabo Frio. Eu continuo sem saber o nome do lugar. Mas, gente, plástico é muito, extremamente sério. Plástico em ambiente aquático, principalmente para animais como tartarugas, que acabam se confundindo e eu consumindo como se fosse uma potencial presa. Metais pesados que causam magnificação trófica, esse é um tópico que o Enem cobra direto e é óbvio que eu trouxe para vocês, né? Agrotóxicos destinados à água, lixo nuclear, acreditem vocês, em águas internacionais, grandes potências descartaram bastante lixo nuclear. E com certeza você deve saber muito melhor do que eu que isso aí tem lá um potencial absurdo ao longo de um tempo muito grande de causar alterações no meio. Meu povo, elevação de temperatura, poxa galera, a água é muito estável, a água tem um calor específico altíssimo, quer dizer, para a água aumentar 1 grau Celsius ou diminuir 1 grau Celsius é muito difícil. Logo, os organismos que estão adaptados ao ambiente aquático, eles gostam de estabilidade. Mas, se eu, por exemplo, instalo numa região a usina de Angra, por exemplo, e eu busco a água do mar para resfriar o reator nuclear e depois a devolvo quente, eu mudo a biota da área. Eu mudo, eu impacto. Beleza? Resíduos químicos de indústrias e matéria orgânica e eutrofização, que também é matéria de hoje. Aliás, eu vou começar logo pela eutrofização. Isso cai pra caramba. A minha coletânea de questões, na lista que vocês vão fazer o download, são de 15 questões. Aqui eu coloquei algumas também para a gente pensar. Então vamos primeiro entender o que é eutrofização. Causada pelo excesso de nutrientes provenientes de dejetos orgânicos presentes em esgoto doméstico e industrial, por exemplo. Agora, o grande lance realmente é o esgoto doméstico, que produz grande carga de matéria orgânica. Infelizmente, a grande maioria dos municípios não tem as estações de tratamento de esgoto ou efluentes. Logo, esse esgoto saindo das casas, ele vai direto ao rio. Lá, essa matéria orgânica é decomposta e vai dar origem a nitrogênio, fósforo e potássio, principalmente NPK. Qualquer um dos três em proporção maior do que a adequada ao meio causa a eutrofização. Eutrófico, verdadeiramente enriquecido. Isso é ponto de desequilíbrio. Então tá ali, ó. Enriquecimento da água com nutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio. NPK, como eu já havia adiantado a vocês. Beleza? Olha ambientes aí, ó. Lagoa da Pampulha, nossa querida BH, Rio Tietê, nossa megalópole, São Paulo. Ambientes que demonstram a nossa ineficácia, ineficiência, nosso grau de primitivo, literalmente, quando se fala em meio. Por exemplo, será que uma cidade como São Paulo, será que a população não iria desfrutar desse rio se esse rio tivesse ali umas praias artificiais e tivesse água, mas uma água limpa? Já parou para pensar nisso? Não? Pois é. Isso é muito óbvio. O problema é não construir nas crianças uma ideia ecológica. E aí, a população de São Paulo, tenho certeza, queria amar ter esportes, andar de jet ski nesse trem, canoagem, como um dia teve. Gente, só quem perde somos nós, pela nossa postura. Infelizmente, é isso. Moçada, sua cidade tem isso aí? Duvido que não tenha. Comenta aí nessa aula. Se na tua cidade tem rio, tem isso aí. Ah, mas é água de chuva. Muitas vezes sim, mas muitas vezes não é. É literalmente o esgoto canalizado convergindo no rio que passa dentro da cidade. Isso acontecia muito tempo atrás, porque as cidades eram pequenas, não tinha grandes problemas, porque o nível de água no rio era muito grande, a vazão era muito grande. A vazão do rio diminui e a população aumenta muito. E a gente continua fazendo a mesma coisa. Hoje você olha para o rio e a água está preta. Igualzinho a camisa da escola online. Igualzinho o meu uniforme. Não é? E, infelizmente, essa é uma situação que se repete em vários lugares. Beleza? Agora, a eutrofização acontece na seguinte ordem. Pode ser que receba tanta matéria orgânica que a água fique preta e ali surjam plantas,
Pode ser várias coisas. O que eu coloquei para vocês aqui é uma sequência que mostra a eutrofização clássica, típica e resolve o seu problema. Então, primeiro momento, você vai jogar matéria orgânica e de alguma forma aumenta o nível de nitrogênio, fósforo e potássio. Por essa razão, as algas que fazem fotossíntese, principalmente algas eucarióticas, ok? Pode ser também cianobactérias, que são bactérias, são procarióticas, fazem fotossíntese, então aumenta o nível de oxigênio na água. Daí, as bactérias que gostam de oxigênio, elas vão proliferar muito. E tem comida, está chegando matéria orgânica, elas estão comendo essa matéria orgânica. Então elas estão no meio que tem comida, tem água e tem oxigênio. Daí essas bactérias aeróbias, elas proliferam tanto que elas eliminam as algas. Então chega para lá e fala, tchau alga, seu nome é tchau. Foi. A alga morre. Poxa, mas quem colocava o oxigênio nesse meio eram as algas. Se as algas morreram, como as bactérias aeróbias ou aeróbicas que precisam do oxigênio vão sobreviver? Simples, não irão sobreviver. Mas continua a chegar matéria orgânica. Continua a ter água. As bactérias anaeróbias, aquelas que não precisam de oxigênio, vão chegar agora. E elas vão comer essa matéria inorgânica e produzir resíduos como o gás sulfídrico, H2S, que é um gás mal cheiroso, como vocês estão vendo no final. Essa é uma das rotas da eutrofização. Mas pode ser que nesse meio tempo, por exemplo, você perceba que começou a ter uma floração de algas. E aí deu a maré vermelha das algas pirrófitas. Ou mesmo a maré marrom das algas crisófitas. Ou pode ser que esse meio, essa água esteja com muito fertilizante, NPK, logo vai ter muitas, ou terão muitas, plantas aquáticas. Tem vários, digamos, desencadeamentos disso aí. Mas o fato é, essa matéria orgânica não deveria chegar nesse mar, nesse rio, nessa lagoa. Deveria ter ido para uma estação de tratamento de esgoto. Beleza, gente? Eutrofização é top. Top, top, top na prova do Enem. Cai muito. Muito, muito, muito. Tanto quanto essa aqui. Moçada, você tá vendo o cara aqui pescando, né? Pescando, bonitinho. Mas, de uma forma simples, eu quero analisar a imagem com vocês. Lá embaixo está escrito assim, ó. Toxinas como metais pesados ou agrotóxicos. Tem lá uma caveirinha. Eu não gosto desse trem, não. Aí depois tem lá autótrofos. Na água vão ser algas. Beleza. Entendi. Depois tem lá zooplâncton. Os zooplâncton são, por exemplo, microcrustáceos e protozoários. Coisas microscópicas. Beleza? Seres vivos microscópicos e são consumidores primários. Então eles consumiram os autotróficos, que são os produtores. Zooplâncton consumidor primário. O zooplâncton consumidor primário é predado pelo peixe pequeno, que é consumidor secundário. O peixe pequeno é predado por um peixe grande, que é o consumidor terciário. E o peixe grande é pescado pelo aquele meu amigo ali, que no momento de lazer falou, eu curto pescaria, vou lá, vou ficar umas 6 horas, vou pescar um peixe, mas eu volto relaxado para casa. Beleza, ele pegou o seu peixe e voltou para sua casa. Vamos analisar o que aconteceu com esse nosso amigo. Vejam só. Numa eutrofização, acompanha comigo que vai surgir em cima da minha cabeça aqui. Vai comigo, esquece a imagem por hora. Substâncias se acumulam nos tecidos seres vivos. O processo chamado de magnificação trófica pode ser chamado também de bioacumulação ou magnificação biológica. O lance é o seguinte, vai se acumulando cada vez mais no organismo da pessoa, porque não há um metabolismo efetivo, de modo que entrou no organismo e saia. Vou te dar logo o exemplo, vou mandar a letra, papo reto, hein? Mercúrio. O Enem ama falar de mercúrio. O mercúrio colocado na água vai ser capturado pelos produtores e vai andar ao longo da cadeia alimentar e o predador de topo é o cara que mais sofre. Como tá aí, ó. Cádmio, níquel, cobalto, mercúrio, chumbo são metais pesados. DDT já é um inseticida, um agrotóxico. Aliás, de uso bem restrito nos dias de hoje. Há vários acordos internacionais para que não haja uso de DDT porque ele se bioacumula. E aumenta a concentração ao longo dos níveis tróficos. Esse é o foco. Então você vai agora mentalizar, energizar a sua aura, deixá-la linda e entender isso. Aumenta o nível ou a concentração da substância à medida em que aumenta o nível trófico. Agora sim, vai ali na figura comigo. Olha o produtor, fitoplâncton. 0,000003 ppm. Eu sei fazer isso não.
E como é que faz trem? 3 vezes 10 a 1, 2, 3, 4, 5. 3 vezes 10 a quinta. Se tiver errado, não ri não, mas eu acho que é isso mesmo. ppm. É muito baixo, beleza. No zooplâncton, que é o consumidor primário, já está 0,4. 0,04 ppm, aumentou, né? Olha o consumidor secundário, peixe pequeno, 0,5 ppm. Olha o peixe grande, 2 ppm. Olha a águia, ou mesmo o humano. Por isso que eu coloquei humano e a águia. Tá no mesmo, olha lá, 25 ppm. Então, à medida em que você aumenta o nível trófico, mais o cara sofre, mais vai bioacumular. E aí uma reflexão profunda, dificílima. Qual animal que se comporta como predador de topo nas cadeias onde ele se insere, hein? É o cachorro. É o sapinho ou é o humano? O humano. Ou seja, reflexão profunda de novo. O humano faz e o humano sofre consequências? É exatamente isso. Ou seja, alguma coisa de errado não está certo. Concorda comigo? Eu sei que você concorda, que você é inteligente. Meus amigos, o último nível trófico terá maior concentração da substância bioacumulada. Já chegamos a essa conclusão. Agora vamos refletir. Esse slide aí, é para você ler e é tudo o que nós falamos. Para a aula aí e dá uma lidinha nele. É uma repetição do que a gente já combinou e já acordou e já refletiu no slide anterior. Vamos para a prática agora. Então vamos para outras situações. Vamos ver se esse negócio acontece mesmo. Nossa Senhora. 26/11/2020. Tô atualizado, hein? Tô, mas aí, galera, saiu na mídia. Saiu até na mídia de massa, nem foi um conhecimento científico, que é minha obrigação de estar buscando para trazer para vocês. Não, isso aí saiu telejornais aí de nível nacional. Mas isso acontece há muito tempo. A mineração ilegal na Amazônia, ela pode ter se tornado pior devido ao desgoverno atual. Mas ela sempre houve. Então a gente tem que saber criticar e quando criticar e como criticar. Sempre houve, sempre houve. Só ficou muito pior, porque nós não temos um governo atualmente. Logo, não em termos ambientais, ok? Não vou discutir outros parâmetros, mas ambiental nós não temos e ponto final. Infelizmente, tenho que falar isso como biólogo. Agora, essa comunidade sofre há muito tempo. Porque o mercúrio, pessoal, colocado pela mineração ilegal, é extremamente danoso ao meio. E aí você fala, eu não tenho nada com isso. Tem, você vive na região sudeste, mas tem seres humanos sofrendo. Crianças de 2 aninhos se alimentam de peixes que têm níveis de mercúrio 3 vezes maiores do que o aceitável para um indivíduo adulto não ter problemas. Mas vamos fazer um tratamento nela. Isso vai prejudicar todo o desenvolvimento nervoso dela. E se você acha que há tratamentos eficazes que vão torná-la tranquila, sem problema algum, você se esqueceu que eu falei que é bioacumulação, não é metabolizado. Então foca nisso aí. Mas nossa senhora, essa chatice. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Rio Doce tem mineração ilegal. No Rio Doce, aqui pertinho de nós. Aqui, já é o Sudeste. Agora, e o Tietê? E o Tietê que eu mostrei lá e falei, já pensou se esse trem fosse despoluído, nós nadando naquele negócio, brincando, jogando chinelo outro pro outro buscar, andando de jet ski naquele trem, ia ser bacana demais. Mas vamos ver o que o pessoal achou lá ao fazer uma pesquisa. Pesquisa do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da USP no Rio Tietê. Principais causas da contaminação do rio. Segundo eles, eu acho que eles inventaram, né? Resíduos industriais, resíduos de agrotóxicos, esgoto doméstico. Beleza? Principais metais encontrados no reservatório de Nova Avanhandava, em Buritama. Cobre, cobalto, cromo e zinco. Eles são considerados metais pesados que, presentes no leito do rio, podem ser ingeridos por micro-organismos entrando para a cadeia alimentar e se acumulando nos animais. O cromo em excesso, pegou um exemplo. Cromo. É cancerígeno. No homem, geralmente se acumula nos rins e no fígado, podendo causar danos a outros órgãos, principalmente o sistema nervoso. Então nós não temos a menor dúvida de que é extremamente sério. Metais pesados. Aí você fala, como é que chega lá, Chaz? É óbvio que é atividade industrial. É óbvio que a indústria que age à margem da lei de alguma forma, por exemplo, um dia chuvoso, à noite, joga tudo o que tem de jogar.
Ou mesmo canalizações ilegais, como foi descoberto no norte do Brasil, uma empresa que usava um tempão, mais de 15 anos, jogando efluentes químicos no leito do rio. Imagina o volume de efluentes que ele jogou? Absurdo. Concordo com você. Absurdo, sim. Mas, moçada, nós temos outros absurdos que são tantos absurdos que acontecem no nosso país, os desmandos são tão graves que a gente nem se dá conta. Olha esse aí. Desastre ambiental? Hã? Destruição e incerteza no Rio Doce? Hã? Ainda não se sabe até quando vão durar os impactos dos milhares de litros de rejeitos minérios despejados no rio. Ali embaixo está escrito ali, ó, os milhares de litros de rejeitos de minério da Samarco despejado no Rio Doce também chegaram ao mar. Tá falando do acidente de Mariana. É, exatamente. Onde eles colocavam na lagoa de resíduos, vários resíduos que não estava legalizado para receber. Esses absurdos que a Vale do Rio Doce e os seus respectivos braços fizeram. Deveríamos ter quebrado essa empresa em termos de multas ambientais. Deveria ter ido pessoas para a cadeia, porque isso, além de ter matado pessoas imediatamente, isso matou o rio. E fala assim, o rio vai se recuperar em 5 anos. Mentira! Tem muita coisa que vai para o leito do rio e vai ressurgindo em momentos de chuva, entre outras coisas. E o impacto absurdo que gerou no turismo. Coisas sérias. E isso foi quando em Chaves? Isso foi ali, ó, em 5 de novembro de 2015, moradores do sítio Bento Rodrigues. Lembra disso? Esquece não. Esquece não. Mas é difícil lembrar porque a gente às vezes até sobrepõe, né? A gente até sobrepõe porque foram tantos. Lembra desse aí? Pois é, ó. Um adeus ao Rio Doce, ó. O desastre de todos os tempos. Meu povo, não é fácil, não. Então nós temos vários exemplos de magnificação trófica para serem analisados. E vários exemplos na prática. E eu vou dizer para vocês, eu estou na cidade de Viçosa. E aqui nós temos uma universidade federal. Linda Universidade Federal, um potencial de produção científica absurdo, pesquisadores ótimos, estupendos. E a nossa represa sofre com eutrofização. Então, assim, estou dentro de uma cidade universitária, sua economia majoritariamente vindo da Universidade Federal, do dinheiro que o governo federal coloca nela mensalmente, e mesmo assim nós temos um ambiente que é poluído. Esse ambiente é tão poluído que tem cianobactérias, que são as algas que eu disse a vocês, produzem cianotoxina. E por essa razão, já faz aí pelo menos uns 5 anos que de uma forma responsável a reitora proibiu a pesca nessa represa. Não é fácil. Mas agora chegou aquela hora esperada. Vamos resolver as questões. Faz as suas e eu selecionei algumas aqui que são chave para esse todo aí. Primeira diz que a eutrofização dos fenômenos responsáveis pela mortalidade de parte das espécies aquáticas e em regiões próximas a centros urbanos, pela perda da qualidade de vida da população. Um exemplo é a Lagoa da Pampulha. Que exemplo! Um dos mais conhecidos pontos turísticos da capital de Minas Gerais, onde as atividades de pesca e nado não são mais permitidas. Será que a população de BH perde com isso? Não sei. Pensa aí. Para evitar a ocorrência desse fenômeno em lagos, deve-se o que, pessoal? O que eu devo fazer para evitar a ocorrência de eutrofização nos locais? Marcou aí? Letra C. Diminuir o teor de nutrientes despejados nas águas. Thiago, como é que eu vou fazer um trem desse, meu filho? Simples. Você vai construir estações de tratamento de esgoto. Então a água, o esgoto da casa vai ir para esse local. Lá vai sofrer os tratamentos necessários antes de ir para a Lagoa da Pampulha. E aquele trem bonito demais, negócio bacana mesmo, nós vamos ter um lugar para nadar. Para andar de pedalinho. Olha que legal. Jogar o amigo, a amiga lá dentro, sem problema, desde que saiba nadar. For lugar raso, pode sempre. Entendeu a ideia? É isso. É pensar no ser humano de uma forma correta. Ok? Para a produção de etanol combustível, as usinas retiram água do leito de rios próximos, reutilizando-a nas suas instalações. Então vai lá, ó. Foco. Produzir etanol. A vinhaça é o resíduo, ou seja, o lixo, gerado nesse processo. Ela é diluída para ser adicionada ao solo, utilizando-se uma técnica chamada de fertirrigação. Por meio desse procedimento, o fósforo e o potássio, essenciais à produção da cana-de-açúcar, são devolvidos ao solo, reduzindo o uso de fertilizantes sintéticos. Beleza? Essa intervenção humana no destino da vinhaça tem como resultado a diminuição do impacto ambiental referente a... Então vou te contar a história, mas você tem que ter interpretado ela para ter feito de forma correta.
Ao cortar a cana para produzir o etanol, gera-se um resíduo chamado vinhaça. Essa vinhaça tem muito fósforo e potássio. Misturada à água diluída, você vai jogar essa vinhaça no solo, ou seja, fertilizando o solo. Dessa forma, você não vai destinar esse fósforo, esse potássio ao corpo d'água. E aí você minimiza o processo de eutrofização. Resposta letra D. Então, essa intervenção humana no destino da vinhaça tem como resultado a diminuição do impacto ambiental referente à eutrofização de lagos e represas. Show? Acertou aí? Comenta para nós, hein? Moçada, terceira questão. A instalação de uma indústria de processamento de pescados próxima a uma aldeia de pescadores situada à beira-mar criou um conflito de interesses. A administração pública e os investidores defendem que haverá geração de renda, melhorando a qualidade de vida da população. Os moradores são receptivos ao empreendimento, mas argumentam que, sem o devido controle, as atividades da indústria podem poluir a água do mar próxima à aldeia. Uma maneira adequada, do ponto de vista social e ambiental, de minimizar a poluição da água do mar próxima à aldeia pela instalação da fábrica é a... Então, olha só. Você vai minimizar o impacto dessa indústria de processamento de pescado na área. Ok? E ele pede, essa sua ação tem que ser do ponto de vista social e ambiental. Bacana. Então vamos lá. Você vai fazer uma destinação apropriada aos efluentes líquidos gerados. Letra B, você vai instalar filtros e chaminés da indústria. Estranho. C, tratamento da água consumida pela comunidade. Interessante, hein? Tratamento da água consumida pela comunidade. Isso resolve o possível problema que surge? D, remoção da população para uma região afastada. Gente, pelo amor de Deus, né? Então quer dizer que você está tirando as pessoas, você sabe que você vai fazer uma bela de uma cagada. Letra E, realização de análise da água próxima à aldeia. E aí, resolve qual o problema? Só indica o problema. Óbvio que a resposta é a letra A, de amorzinho. Destinação apropriada dos efluentes líquidos, minimizando, por exemplo, a eutrofização. Show? E olha essa. Observe o esquema que ilustra duas situações no ambiente marinho. Pessoal, no Enem, deu imagem, foca nela. Deguste ela com vontade. Lado esquerdo, menor fluxo de nutrientes. Está escrito lá, ó, lado A. Lado A, lado esquerdo. Tem O2 nele, tá vendo lá embaixo, O2? Vai para o lado direito agora. Tem aí uma linha pontilhada separando os dois. Está escrito maior fluxo de nutriente. Nossa, muito nutriente, muito rico. E lá embaixo tem assim, ó, O2 e um X, parece, acabou o oxigênio. Tem uma lupa mostrando o plâncton, enfim, tem algumas coisas ali a serem consideradas. E diz assim, ó, qual o processo responsável pela diminuição de concentração do oxigênio no lado B? É o último ponto da eutrofização. Aliás, é o penúltimo. É o que leva ao aparecimento das bactérias anaeróbias, que é a queda do oxigênio. Às vezes, pessoal, essa queda do oxigênio é tão abrupta que morrem lá toneladas de peixe, você vê toneladas de peixe boiando na água. Então, é realmente a eutrofização. Então, qual é o processo responsável pela diminuição da concentração de oxigênio do lado B do esquema? Lixiviação? Não. Lixiviação é quando a água infiltra no solo e vai carregando, diminuindo os minerais desse solo. Volatilização, fermentação, bioacumulação. De jeito nenhum seria bioacumulação. Mas agora nós temos uma questão sobre bioacumulação. Bioacumulação é aquele fenômeno que você deve lembrar. A substância ela vai aumentar a sua concentração ao longo da cadeia. Foca comigo. Suponha que um pesticida lipossolúvel que se acumula no organismo após ser ingerido tenha sido utilizado durante anos na região do Pantanal, ambiente que tem uma de suas cadeias alimentares representadas no esquema. A cadeia é essa: plâncton, pulga d'água, lambari, piranha, tuiuiu. O pesquisador avaliou a concentração do pesticida nos tecidos lambaris da região. Lambari está ali na meiuca, né? No meio. Beleza. Antes dele pulga e plâncton, depois dele piranha e tuiuiu. Beleza. Ele encontrou 6,1 partes por milhão, 6,1 ppm. Tá ali, ó. O pesquisador avaliou a concentração de pesticidas nos tecidos lambari da região e obteve resultado de 6,1 ppm. Qual será o resultado compatível com a concentração do pesticida nos tecidos dos outros componentes da cadeia? Foca na cadeia comigo. Se o lambari tem 6,1, a piranha tem que ter mais do que 6,1 e o tuiuiu tem que ter mais do que a piranha. Se o lambari tem 6,1, a pulga tem que ter menos do que 6,1. E o plâncton tem que ter ainda menos do que 6,1, porque o plâncton tem que ter menos do que a pulga d'água. Aí você mostra que a substância está assim, ó, somente subindo sua concentração. E aí, qual alternativa você marca? Só tem uma. Vamos lá? Alternativa letra C. 2,1, 4,3.
Tá vendo? Planto pulga d'água. 2.1, 4.3. Aí você vai para lambari. O lambari tem 6.1. Piranha, 10.4. Tuiuiu, 14.3. Beleza? E olha essa, pessoal. Olha aqui, esse trem em cima da minha cabeça aqui. Diz ali para nós, ó, a figura representa uma cadeia alimentar e uma lagoa. As setas indicam o sentido do fluxo de energia entre os componentes dos níveis tróficos. Sabendo que o mercúrio se acumula nos tecidos vivos, que componente dessa cadeia alimentar apresentará maior teor de mercúrio no organismo se nessa lagoa ocorrer um derramamento de metal? Então, o que você tem que fazer? Você tem que dar uma olhada ali se você consegue identificar quem é o predador de topo. O predador de topo é aquele cara que não é consumido por ninguém. Ele consome, ele é o último. Sempre é o que mais vai sofrer. Então vamos lá. Letra E fala as plantas. Letra D fala o peixe pequeno, ou os pequenos peixes. Letra C fala os peixes grandes, os grandes peixes. Letra B fala o caramujo. E a A fala as aves. E aí? Fácil, não é? Bem tranquila? Letra A de amorzinho. As aves, pois, são os predadores de topo dessa cadeia e acumulam mercúrio incorporado pelos seus componentes e demais elos. Pessoal, quando a ave come um peixe só, ela comeu centenas de peixes pequenos em termos de mercúrio. Porque se esse um peixe que ela comeu 100 peixes pequenos ao longo da vida, esse mercúrio que estava nos 100 peixes pequenos agora foram incorporados pela ave ao comer um só peixe. Agora você acha que essa ave piscívora comeu um só peixe grande? Óbvio que não. Meus amigos, matamos mais um tópico do nosso TRI. Tópico muito importante. Pessoal, vai na nossa plataforma, dá uma assistida nisso aí com bastante carinho. Descansem, mas não deixem para depois. Assistam. Foi um grande prazer, mais uma vez. Ó, tamo junto, hein? Eu não erro mais. Se cuidem, gente.